Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quinta-feira com a Conferência da Liga Europa, onde temos as quartas de finais da equipe da Fiorentina da Itália enfrentando a equipe do Lecce da Polônia. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe da Fiorentina venceu o Lecce por 4-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lecce, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente as equipes já se confrontaram por 3 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe da Fiorentina e 1 vitória para a equipe do Lecce. Melhor opção para esse novo encontro, casa Fiorentina para vencer. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Nice da França enfrentando a equipe do Basel da Suíça. O último confronto entre essas duas equipes terminou em um empate de 2-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, empatou 3, perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. Melhor opção para esse novo encontro, casa Nice para vencer. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do West Ham da Inglaterra enfrentando a equipe do Gent da Bélgica. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gent, venceu 2 e empatou 3. Melhor opção para esse novo encontro, casa West Ham para vencer. Liga Europa, pelas quartas de finais, temos a equipe do Roma da Itália enfrentando a equipe do Feyenoord da Holanda. O primeiro jogo entre essas duas equipes, a equipe do Feyenoord venceu a equipe do Roma por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 4 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Roma, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Feyenoord. Melhor opção para esse novo encontro, partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Sevilha da Espanha enfrentando a equipe do Manchester United da Inglaterra. O primeiro confronto dessas duas equipes ficou no empate de 2-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 3 vitórias para a equipe do Sevilha e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, fora Manchester United para vencer. Liga Europa, temos a equipe do Sporting de Portugal enfrentando a equipe da Juventus da Itália. O primeiro encontro entre essas duas equipes ficou de 1-0 para a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Atualmente as equipes já se confrontaram por 4 vezes, tendo 1 vitória para a equipe do Sporting, 1 empate e 2 vitórias para a equipe da Juventus. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Giloense da Bélgica enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giloense, venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, venceu também 3 e também empatou 2. Melhor opção para esse novo encontro, empate fora. Já pela Copa Libertadores, pela fase de grupos, temos a equipe do Racing da Argentina enfrentando a equipe do Aucas do Equador. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Racing, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aucas, empatou 1 e venceu 4. Atualmente no grupo A, a equipe do Racing é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. A equipe do Aucas é a segunda colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Já pela Copa Sul-Americana, temos a equipe do Peñarol do Uruguai enfrentando a equipe do Milionários da Colômbia.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Peñarol, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milionários, empatou 2 e venceu 3. Atualmente no grupo F, a equipe do Peñarol é a terceira colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Milionários é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do San Lorenzo da Argentina enfrentando a equipe do Fortaleza do Brasil. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do San Lorenzo, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, empatou também 2 e venceu também 3. Atualmente no grupo H, a equipe do San Lorenzo é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Fortaleza é a primeira colocada também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Audax Italiano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, perdeu 2, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Audax Italiano, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Atualmente no grupo E, a equipe do Santos é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Audax Italiano é a terceira colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Cerro Porteño do Paraguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cerro Porteño, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Palmeiras é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Cerro Porteño é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Palmeiras para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Universitário do Peru enfrentando a equipe do Goiás. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Universitário, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente no grupo G, a equipe do Universitário é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Goiás é a terceira colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Libertad do Paraguai enfrentando a equipe do Alianza Lima do Peru. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pelo Alianza Lima, empatou 1 e também venceu 4. Essas equipes se confrontaram por 2 vezes, sendo que todas as 2 vitórias ficou para a equipe do Libertad. Atualmente no grupo G, a equipe do Libertad é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Alianza Lima é a terceira colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, casa, Libertad para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Nice vs Basel, casa, Nice para vencer. West Ham vs Gente, casa, West Ham para vencer. Fiorentina vs Lecce, casa, Fiorentina para vencer. Roma vs Feyenoord, partida acima de 1,5. Sport vs Juventus, partida acima de 1,5. Sevilha vs Manchester United, fora. Manchester United para vencer. Libertad vs Alianza Lima, casa, Libertad para vencer. Palmeiras vs Cerro Porteño, casa, Palmeiras para vencer. Botafogo vs Universidade de Ceará, varejo, casa, Botafogo para vencer.